Queria trazer um assunto hoje bem comum já, que tem sido falado já há algum tempo. Eu vou começar trazendo uma ideia de um filme. Não sei se vocês já assistiram, com certeza já, ou pelo menos ouviram falar no Karate Kid, né? 1984 lançaram o Karate Kid. E lá, né, conta a história de um jovem, né, que queria aprender artes marciais, precisava aprender artes marciais e tudo, e tinha um Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi, né, era um mestre, né, das artes marciais ali, e ele começa então a cuidar daquele discípulo, né, ele começa a ensinar aquele discípulo muitos movimentos e tudo, e até no início, não sei se vocês lembram do filme, mas às vezes eram movimentos assim que ele não entendia porque que ele estava fazendo, né? Então, encerar o carro, né? Ele tinha que ficar lá muito tempo encerando o carro, não entendia que aquilo ali no futuro ia ser útil nas lutas. Depois era pintar a cerca lá, né? Ninguém imaginava que depois aquilo lá ia ser um movimento que ele ia ajudar muito ele. E eu queria contar uma história pessoal. Vocês sabem, né, que eu sou corredor, né? Eu gosto de correr e gosto de competir. E até por falar nisso, né, tem um amigo meu, né, que competidor, corredor também. Ele é competidor, corredor também, e também se chama Jonathan, tá? Isso cara, é um pré-requisito, assim. Mas eu não estou no nível dele ainda, pessoal. Ali é um dos elites, assim, de Santa Cruz do Sul. Estou muito honrado mesmo com a tua presença aqui, queria só dizer. Mas quero contar uma história para vocês. Não lembro muito bem, eu acho que faz uns 2 anos atrás, fui participar de uma competição. E essa competição não era uma competição normal, era uma competição de revezamento. Então, eu fui participar junto com o meu irmão. Então, era um revezamento, tinha o atleta 1 e o atleta 2. O atleta 2 iria fazer a primeira volta, que era 5 km. Quando ele chegasse no pórtico, o atleta 1, perdão, a Mel me corrigiu. O atleta 1 ia fazer a primeira volta de 5 km e ia entregar a pulseira para o atleta 2, para fazer a segunda volta, que era de 3 km. Então, o meu irmão foi o atleta 1 e eu o atleta 2. Então, ele fez toda a volta. E quando eu olhei assim, vinha vindo ele lá, primeiro, segundo, brigando assim com a liderança, assim. Então, ele me passou a pulseira nessa situação, assim, com aquela responsabilidade, assim, cara, tu tá quase ganhando a corrida aí, não estraga, né? Então, peguei aquela pulseira e comecei a fazer o meu percurso. 3 km, percurso menor que o que ele tinha feito. Fui correndo. Chegou um certo momento onde dava uma certa dúvida, assim, se o caminho era o da esquerda ou se o caminho era o da direita. Não tinha uma informação ali. A princípio era para ter um cara da organização ali para dizer, é por aqui. Não tinha. E eu cheguei e por acaso eu estava liderando a prova. Então não tinha ninguém para me seguir. E eu estava liderando a prova e eu não sabia para que lado, né? E eu cheguei naquele momento ali, eu olhei assim, não, tem que ser pela esquerda. E eu fui pela esquerda. E a prova, como eu falei, era de 3 km. E quando veio, deu 3 km e 100, 3 km e 200, 3 km, eu pensei assim, mediram errado, né? Olha a ingenuidade, mediram errado isso aqui. Quando deu 3 km e 400, eu pensei, talvez tenha alguma coisa errada. Quando deu 3 km e 500, 3 km e 600, eu parei de correr, não conseguia mais. Eu estava preparado para 3. E eu parei, eu olhei para trás e era um deserto, assim, não tinha mais ninguém. Pensei, cara, acho que eu errei. Então, demorei a me achar no bairro. Quando eu cheguei lá, já tinha acabado quase a corrida. Meus pais já estavam bem nervosos, querendo me achar. Enfim, fomos desclassificados. Então, foi duro, né? Porque eu não só estraguei a minha corrida, mas eu estraguei a corrida do meu irmão e a minha família toda decepcionada também. Ok. Passou-se um tempo, sei lá, algumas semanas, teve a mesma corrida. A mesma corrida. E dessa vez nós fomos de novo. E não, mesma coisa. Tu vai ser o atleta 1, eu vou ser o atleta 2, vamos lá. Fizemos a mesma coisa. Meu irmão me passou a pulseira ali também, entre os primeiros colocados ali, e eu fui correndo. E eu pensando naquilo, tem algum lugar onde eu errei aqui. Eu tenho que estar bem atento. Então, quando eu cheguei, teve uma hora que comecei a chegar assim, numa certa parte, que eu pensei, será que é aqui ou não? E sabe o que tinha lá bem na bifurcação? O meu pai. O meu pai estava lá acenando, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Então, aquilo ali, no momento foi muito legal e tudo, mas trouxe
me trouxe uma mensagem tão profunda aquilo ali, que eu sabia que eu podia seguir aquele cara ali. Eu podia olhar para aquele cara e confiar 100% que ele não ia me levar para o caminho errado. Ele não ia me levar para um lugar errado. Ele estava apontando para o caminho certo. E a gente vem falando aqui nos nossos cultos aqui sobre a vida devocional como o ouro e o discipulado como a prata. E hoje eu queria falar um pouco sobre a prata. Ambos são preciosos, né? A gente sabe que a vida devocional, a vida com Deus, ela vem em primeiro, ela é o ouro, ela é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. E a prata também é valiosa, não está no lugar do ouro, mas ela é importante também. E como o discipulado, ele faz muita diferença na nossa vida. E quando eu falo discipulado aqui, eu estou dizendo, pode ser um discipulador, a figura de um discipulador, né? Uma pessoa que vai sentar contigo regularmente, conversar, falar com você, né? Vai te apontar o caminho certo, como meu pai estava fazendo ali, né? Tu pode seguir a indicação daquele cara, porque aquele cara está apontando para o lugar certo. Tu não vai se perder se tu seguir. Ou pode ser esse tipo de formato como ambiente de discipulado. Ambiente de discipulado é onde tu, né, mais de uma pessoa, né, tu vai estar com mais pessoas ali, mas todas elas vão estar com um propósito, que é apontar para o caminho certo, apontar para Jesus, né? Então hoje a gente tem algumas ferramentas. A gente tem os GTs, são ambientes de discipulado. A gente tem as mulheres, tem o chá das mulheres de tempo em tempo, que são ambientes de discipulado. A gente teve aqui o Zacar, encontro do Zacar, também são ambientes de discipulado. E como é importante para nós, como discípulos de Jesus, estarmos participando desses ambientes, estarmos juntos, porque a gente vai estar, além de mais próximos uns dos outros, a gente vai estar corrigindo a nossa rota, né? E eu vou começar com um texto de Paulo, falando em 1 Coríntios 11:1, que diz assim: sejam meus imitadores como também sou de Cristo. Isso é uma palavra difícil de falar, né? Isso é uma palavra difícil de falar. Sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Então Paulo falando à igreja de Corinto, né, dizendo que podem olhar para mim e imitar as coisas que eu faço, enquanto eu imito Jesus. Ele está dizendo, a referência, o alvo é Jesus. A gente não pode esquecer disso. O nosso alvo, né, a nossa meta de modelo é Jesus. Mas às vezes as pessoas não vão conseguir estar olhando direto para Jesus, né? Pessoas que não conhecem Jesus não conseguem ver Jesus. Então eles vão conseguir olhar as nossas vidas. Então eles vão conseguir olhar o que a gente faz. E nós vamos poder ter a oportunidade de ser Jesus. Mas a pergunta é: eu tenho sido alguém que os outros podem imitar? Eu tenho sido alguém que as pessoas podem olhar e se dizer: eu vou imitar aquele cara ali, porque aquele cara ali tem uma vida, tem assim, a família dele é uma, né? E eu tenho alguém com que eu olho assim, eu posso imitar essa pessoa. Eu realmente admiro a vida daquele servo, daquele irmão ali, daquele homem de Deus ali, porque ele busca Jesus, ele tem uma vida íntegra, né? Então essas perguntas de checagem, né? Essas perguntas de checagem tem que estar na nossa mente. Somos pessoas que podemos ser imitadas? O texto que nós vamos ler hoje é um texto bem conhecido, que está em João 4. Eu vou abrir aqui. Se quiser acompanhar aí, fiquem à vontade. João capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 4. Então, João 4:4. A história da mulher samaritana, né? Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Ali está Jesus e os discípulos, né, numa jornada ali, tá? Só para situar vocês, estão numa jornada, estão caminhando. E diz assim que era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tens feito. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu exemplos aqui, Deus, de como o discipulado funciona, de como o Senhor tem interesse em nos marcar, Deus, e nos usar. E Pai, eu peço que nessa manhã, Deus, o Senhor possa estar falando no nosso coração aqui, Deus, e que a gente possa entender o nosso papel, Deus, como discípulos mesmo nessa terra, Deus. Sabemos que o Senhor nos chamou, o Senhor não precisa de nós, Deus, mas o Senhor nos escolheu, Deus, o Senhor nos incluiu, Deus, na tua missão. E é um privilégio poder servir o Senhor, é um privilégio poder fazer a tua obra nessa terra, Deus. Servir o Deus perfeito, servir o Criador do universo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, se fôssemos falar um tema, né, o nome da mensagem seria a jornada ao discipulado. Da jornada ao discipulado. Como nós estamos falando de discipulado, nada melhor do que tu pegar o modelo de discipulado, né? Jesus é um modelo de discipulado. O discipulado começou com ele, né? Então, eu escolhi essa história, e nessa história ele nos ensina alguns princípios muito importantes.
Diz no versículo do 4 ao 6 que eles estavam passando, era necessário passar por Samaria ali, e ele vai para onde? Para um poço, né? Então ele vai parar na beira de um poço ali para beber água, e ali ele encontra essa mulher, e então ele começa um diálogo com ela. Então a primeira coisa que a gente pode lembrar e aprender hoje é que o discipulado, ele é em qualquer lugar, pode ser até na beira de um poço. Então qualquer lugar é lugar para um discipulado, qualquer lugar é um lugar para te fazer um discípulo. O texto continua no próprio versículo 6, diz que isso se deu por volta do meio-dia. Em algumas outras versões diz que era na hora mais quente do dia, ou seja, como era um poço em qualquer lugar, na hora mais quente do dia, qualquer hora. Às vezes eu fico, eu não quero conversar agora porque eu estou no meu intervalo, por favor, eu não quero conversar agora porque eu estou cansado, né? A qualquer hora, qualquer lugar, qualquer hora. E no versículo 7 diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Começou o diálogo ali, né? A própria palavra fala que os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Então já era, os samaritanos eram assim, eles, né, não queriam nem saber de relacionamento com os samaritanos. Mais uma coisa para nós aprendermos aqui: qualquer um, vida em discipulado, fazer um discípulo, é a qualquer hora, qualquer lugar, qualquer um. E nisso, né, fala que os discípulos tinham, no versículo 8, que os discípulos tinham ido buscar comida, né? E eu agora, lembrando lá do Sr. Miyagi, né, das tarefas lá que não queria fazer, mas tinha que fazer, né? O discipulado faz parte disso. Às vezes tu vai chamar um discípulo para te ajudar a fazer uma coisa, né? Chamar para algumas tarefas. Esses dias a gente teve aqui para colocar aquilo ali, para colocar a televisão aqui. É umas tarefas meio, né? Mas faz parte. Nada mais legal de tu estar junto com o outro fazendo um trabalho e passando perrengue. É legal, né, tu passar perrengue. Sozinho é ruim, mas quando tu tá passando com alguém, cara, daí os dois estão no momento ali, é show. E a história segue, né? Acabamos de ler aqui. Ele começa o diálogo com a mulher, ele fala muitas coisas com a mulher, e ele ouve aquela mulher primeiro, depois ele exorta aquela mulher, ele confronta. Lembra do assunto dos maridos ali? Tu já teve 5, e aí? Né? Então Jesus confronta. O discipulado é isso, pessoal. O discipulado é isso. É tu ouvir a pessoa, tu vai ser confrontado, tu vai ser exortado. Passa por isso, o discipulado passa por isso. Teve um ajuste de foco ali, porque ela também perguntou: a adoração é no monte, é em Jerusalém? Jesus diz: olha, não importa isso aí. Vai chegar um momento, e de fato já chegou, que, né, vocês vão adorar, não vai ser lá e aqui, sabe? Então essas coisas fazem parte do discipulado: exortar, ouvir, ser confrontado, confrontar, e ajuste de foco, né? E lembrando que o discipulador, ele vai ter a tarefa de te indicar o caminho, né? Como o meu pai não estava correndo a corrida por mim lá, ele não pegou a pulseira da minha mão e fez a minha parte, não, ele estava só corrigindo o meu percurso. E isso vai ser a figura do discipulador. Ele não vai viver a tua vida, ele não vai fazer as coisas por ti, mas ele vai te levar para Jesus, ele vai te levar para o caminho. Então no versículo 26, Jesus traz a mensagem principal do texto. Ele diz para ela: eu sou o Messias. Cara, é a primeira vez que Jesus abre declaradamente que ele é o Messias na Bíblia. Então, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, vamos repetir: o discipulado é a toda hora, todo lugar, todo mundo. Uma mensagem. Essas coisas são o cerne, assim, é todo lugar, toda hora, todo mundo, uma mensagem: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a mensagem. E vamos ver como que essa mulher reagiu então, depois dela passar por esse processo aí, né? Diz primeiro ali que naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, né? Então eles voltam ali, né, e dão de cara com aquela cena. Eu realmente acredito que não foi por acaso que eles chegaram nesse momento da história. Eles podiam ter chegado depois de tudo já ter acontecido, eles podiam ter chegado antes, mas eles chegaram nesse momento aqui, porque a partir daquele momento uma coisa ia acontecer, né? E a Bíblia fala que então, o próximo versículo após eles terem chegado é assim: então
deixando o seu cântaro, a mulher voltou. Deixando o seu cântaro, ela deixou o balde ali, que ela foi buscar água no poço, e voltou. Cara, ela estava diante de Jesus, ela estava tendo um diálogo com Jesus ali, cara a cara com Jesus. Tinha algum momento para tu aproveitar todos os minutos, segundos possível, era esse. E ela então larga o cântaro e decide sair dali. Por quê? Porque ela tinha uma missão para fazer, né? Então, a qualquer hora, ela já colocou em prática. Naquela hora mesmo, ela já saiu. No mesmo versículo diz que a mulher voltou à cidade. Lembra do toda hora, né? Agora qualquer lugar. No caso dela, era a própria cidade, né? No caso dela, era a própria cidade. Ela voltou à cidade dela e disse ao povo, falou para o povo, qualquer um. E ela diz ainda a mensagem, né? Falta uma mensagem. Ela diz assim, ó: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mensagem ainda saiu meio assim, né? Não saiu, né? Não saiu meio certo assim, mas eu vejo que quando tu faz um discípulo é assim. O discípulo, ele não vai sair ele não vai sair fazendo as coisas já perfeitamente. Vai ser um processo de construção, ele vai aprender algumas coisas, vai sair o início, vai sair meio atrapalhado, né? Mas o princípio de que tu aprendeu e tu está colocando em prática, está sendo feito. Ela saiu dali a qualquer hora, né? Voltou para a cidade, qualquer lugar, e falou para o povo, qualquer um, e trouxe uma mensagem que, né, na hora ali ainda saiu meio atravessado, mas ela levou, né? E o texto termina, né? O último versículo termina dizendo: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que tenho feito. Cara, por ela ter sido um discípulo autêntico, a salvação chegou para muitos daquela cidade. E é assim com nós, né? Se nós formos discípulos autênticos e se nós pagarmos o preço a qualquer hora, qualquer lugar e para qualquer um, levando uma mensagem, a salvação vai chegar para as pessoas, né? O Felipe falou aqui hoje mesmo sobre é algo que transborda, né? É algo que cai sobre a minha vida e ela não pode parar aqui, ela tem que transbordar. Pensa como se fosse um bico d'água assim caindo e tem um recipiente ali. Quando esse recipiente transborda, chega na boca, ela começa a transbordar, e daí aqui embaixo tem um recipiente maior, é a vida de outros, né, da nossa família, e a nossa família vai transbordar, vai cair sobre a família da igreja, sobre outros e sobre a comunidade, e é assim que funciona o discipulado, né? E eu olhando esse toda hora, todo lugar, todo mundo, eu fico pensando, quantas vezes eu perco a oportunidade de fazer discípulos, né? Porque por N motivos, né? Às vezes por pressa, às vezes porque eu estou no meu intervalo, porque às vezes, hoje é sábado, hoje é sábado, eu não queria. Ou às vezes a desculpa de, eu não conheço muito bem aquela pessoa ali, eu não conheço. Cara, ela não conhecia, né? Jesus não conhecia aquela mulher ali, ele fez. Então, às vezes eu coloco essa desculpa, né? De que, não conheço muito bem essa pessoa, não vou conversar com ela, não sei, não conheço. Ou às vezes eu estou num ambiente, ou essa também é boa, né? Eu não estou num ambiente favorável, assim, né? No meu trabalho não é um lugar assim onde eu não quero falar de Jesus. Cara, é a todo lugar, em todo lugar, para todo mundo. Não sei se você já passou por isso, já passou por algum momento onde tu deixou de agir como um discípulo, deixou de fazer discípulos porque por algum desses motivos ou alguma coisa diferente. As características de um discípulo, então, vou falar. Atos 4,13 diz: vendo a coragem de Pedro, aqui vou dar um contexto para vocês. Pedro e João tinham feito um milagre, tinha acontecido um milagre ali, e deu um tumulto porque eles tinham feito um milagre. E então eles foram levados a ficarem diante dos líderes religiosos, diante de uma multidão, tudo na volta dele, e esse é o momento onde esse texto está acontecendo, tá? Então eles estão ali, né, sendo cercados por líderes religiosos e pela multidão, e diz assim, vendo a coragem de Pedro e João, provavelmente Pedro e João eram esses discípulos que estavam lá buscando comida, né? Só que agora, bem no futuro aqui, né, diz assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus.
as características de um discípulo. Primeiro, ser corajoso. Diz ali, né? Vendo a coragem de Pedro e João. Ser corajoso. Isso faz parte. Então, quando tu decide falar para uma pessoa que tu nunca conversou, talvez, ou falar no teu trabalho, vai ser a primeira vez que eu vou falar de Jesus no meu trabalho. Realmente precisa de coragem. Discípulos de Jesus precisam de coragem. Eu vou falar para uma pessoa que eu nem conheço, né? Nós começamos a conversar na volta da pista. O Jonathan estava fazendo um treino assim, né? Na volta da pista. Eu falei, cara, eu vou puxar assunto com esse cara. Tem que ter uma certa coragem de tu falar com o cara no meio do treino, né? Você, cara, ou o cara. Mas aí, tamo aí, bons amigos agora, viu? Graças a Deus. Mas faz parte todo lugar, todo mundo, toda hora, ser corajoso, tá? E percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, essa parte eu amei essa parte aqui, porque isso aqui mostra que pessoas comuns, são pessoas comuns, não são pessoas que têm um curso de teologia, não são pessoas que, eu preciso estudar mais para falar de Jesus, porque se me fizerem uma pergunta, como é que eu vou falar, como é que eu vou responder e tudo. A mulher samaritana teve minutos de experiência com Jesus, e ela já foi cumprir o papel de um discípulo. E diz que ficaram admirados, né? O povo ficou admirados com eles, né? Então tu traz um impacto por onde tu passa. Tu vai trazer um impacto por onde tu passa. As tuas áreas que tu convive, tu vai trazer um impacto inevitável. Por quê? Porque reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O impacto não é porque eu sou inteligente, ou porque eu isso, ou porque eu aquilo. O impacto é porque nós passamos tempo com Jesus. Discípulos de Jesus, quando passam tempo com Jesus, pessoas simples, eles entendem, né? Eles entendem o papel do discípulo e eles então vão e fazem. Se tu comparar com a história da mulher, tu vai ver que foi exatamente isso. Uma mulher, né, comum, como eu, como você, que entendeu, né, que ela tinha conhecido a mensagem, ela tinha conhecido o cara e não podia ficar com aquilo para ela, né? Tava falando com o Jonathan um pouco antes ali sobre um restaurante, né? Quando tu vai num restaurante e tu gosta demais daquele restaurante ou daquela comida, e qual que é a tua, né, a tua reação assim? Cara, alguma pessoa que tu encontrar, um amigo teu, tu vai dizer, cara, fui num restaurante, é maravilhoso, tem que visitar. Tu vai indicar aquele restaurante, né? Quando a gente encontra Jesus na nossa vida, a gente encontrou a melhor notícia do mundo, a melhor coisa. Como que a gente vai conseguir ficar com isso, né? Não tem como, a gente quer que os outros experimentem também, né? Por isso que o espalhar, né? O falar é natural de um discípulo, né? O reino de Deus, ele tem um princípio: o que é saudável multiplica. Que nem diz o Márcio, pega o princípio: o que é saudável multiplica. Basta tu olhar para a criação de Jesus, para a criação de Deus. A própria natureza, ela se multiplica, né? Os animais, eles já vão se multiplicar. Não precisa ensiná-los, né? As células do corpo humano, elas se multiplicam, né? Então, a própria natureza, assim, um discípulo saudável, ele multiplica também. Então, a continuidade geracional, né, que o Márcio sempre fala, é a vida de um discípulo saudável, né? A Bíblia é repleta de histórias, né? Fala sobre os ramos que dão frutos, né? Algumas semanas atrás a gente teve uma mensagem falando sobre isso, né? Os ramos que dão frutos, frutos que permanecem. Então é sempre sobre multiplicação, né? Sempre sobre passar adiante, né? E aí a gente chega no último texto de Jesus para os discípulos, né? O último momento de Jesus com os discípulos. Já a última vez eu falei sobre esse texto também, e eu estava olhando, meditando, orando sobre esse texto aqui, e eu percebi umas outras coisas aqui. Então pensa, o último momento de Jesus com os seus discípulos, sentado ali, vou dar as minhas últimas palavras. Tu tem que realmente, né, prestar atenção no que o cara vai falar, porque ele está falando algo, né, a última palavra dele. E ele diz assim, em Mateus 28, 19 e 20, né, que é o texto que a gente chama de grande comissão, né? Ele diz assim, portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos olhar de novo esse texto aqui. A gente lê às vezes corrido e a gente não presta atenção nos princípios, né? Jesus colocou os princípios, os mesmos princípios que ele usou com a mulher samaritana, ou seja, com fazer um discípulo, nesse texto aqui. Ele diz, portanto, vão. Toda hora tem que estar pronto. Ele não diz assim, ó, portanto, semana que vem, vão. Ele não, né, portanto, vão imediatamente, né? Façam discípulos, qualquer um. Ele não disse assim, façam discípulos judeus, façam discípulos gentios, façam discípulos só aqui da cidade, né? Façam discípulos de Samaria. Não, ele diz, façam discípulos, não todo mundo. Então, qualquer hora, qualquer um. Discípulos de todas as nações, qualquer lugar, né? Seja onde a gente mora, seja onde tu está viajando, qualquer lugar. E ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ensinou, né? Uma mensagem. Ele colocou os mesmos princípios, né? Naquele texto que a gente usaria para ser a base do cristão, assim, de ir a todos os povos, né? Tem um testemunho para contar. Nós, há uns dias atrás, a gente teve a oportunidade de servir na igreja, lá em Guaíba, na cidade de Guaíba, com famílias que foram atingidas com a enchente, tá? Então o trabalho lá da igreja lá estava sendo ainda distribuir alimento, distribuir água, distribuir roupa. E o que acontecia? Quando as pessoas iam lá buscar essa roupa, eles perguntavam, você aceita receber uma visita de alguém da igreja para falar do evangelho, ou ler uma palavra da Bíblia para vocês, para orarem na tua casa? E as pessoas diziam sim ou não, né? As que diziam sim anotavam o endereço ali e a gente ia lá. Então a gente foi, né? Ia com um grupo ali, fomos nesse dia, acho que a gente foi com 4 pessoas, né? Para essa casa. E assim, a casa tinha passado pela enchente, né? Então a casa assim estava praticamente sem móveis, né? Não tinha nenhum, ela ainda estavam se reestruturando, né? Tava pintadinha, já estava arrumada, mas não tinha móveis nenhum, assim, só tinha, acho que um sofá e umas 2 cadeiras. Então não tinha nem espaço para todo mundo sentar, mas nós estava ali e nós, né, trouxemos o evangelho para aquela mulher ali, e eram 2 mulheres, uma irmã da outra, né? 2 irmãs. E a gente falou então, né, falou sobre o evangelho, falou sobre o amor de Jesus por elas, falou do sacrifício de Jesus, o evangelho, né? E foi interessante. Foi maravilhoso, na verdade, porque elas entenderam o sacrifício de Jesus, entenderam quem era Jesus, e elas decidiram então entregar a vida a Jesus naquele dia ali. Choro, lágrima, né? Alegria, glória a Deus, vamos orar aqui. Aí a gente fez uma oração junto com elas. A gente usou não sei quem já foi lá em casa viu, a gente tem um cubo, assim, um cubo evangelístico, que ele conta a história da Bíblia, assim, com aquele cubo. Já viu, né, Lucas? Já. Então, lá em casa a gente tem um cubo assim, que ele é bem interativo, assim, tu consegue contar a história de Jesus com aquilo ali, e tem imagens, daí tu consegue idealizar. A gente usou aquele cubo com ela, e ela entendeu então o sacrifício de Jesus, e a gente convidou para fazermos uma oração, né? E ela orou entregando a vida a Cristo, ela e a irmã. Que bênção, né? Então quando a gente falou assim, ó, amém, e abriu os olhos, a gente olhou que tinha uma pessoa na porta que não estava ali antes, era a sobrinha delas. Ela tinha vindo ali visitar e viu que a gente estava no meio da oração e ficou esperando na porta. E daí a gente olhou ela assim e tudo, ela entrou ali, começou a conversar, e daí ela falou, olha, esse aqui é o pessoal da igreja que veio aqui orar com a gente, não sei o que, vieram contar. Aí a gente já falou assim, tu não gostaria de contar para tua sobrinha a história que tu acabou de ouvir agora? Daí ela falou assim, pode ser, eu quero. Aí a gente até falou, tu quer usar o cubo aqui? Não, eu vou contando então. Aí ela começou a contar sobre o evangelho. Cara, isso foi lindo, porque ela recém tinha se tornado um discípulo de Cristo, e ela já estava fazendo a primeira discípula. Então ela contou sobre o evangelho para a própria sobrinha, né? Então a gente viu ali, parece, a mesma história acontecendo, sabe? Imediatamente ela já estava passando adiante algo que ela já estava transbordando, algo que ela já estava. E pensando sobre nós, né, as nossas famílias, né, nós não somos pais biológicos ainda,
mas nossa família, os nossos filhos, né, são os nossos primeiros discípulos já. A gente já transborda sobre a vida deles, né? E não para por ali, a gente transborda sobre a vida das pessoas que a gente encontra, né? A mulher ali foi e falou para a cidade, né? Falou para a cidade, e deve ser assim com a gente também. Qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora. Vou fazer umas perguntas finais aqui, umas perguntas de checagem, que eu gosto de chamar de e daí? Fator e daí? Tá bom, ouvimos tudo isso aí, né? Agora de manhã, domingo de manhã, e aí? Você pode fazer essas perguntas para você mesmo. Eu tenho sido discipulado, né? Tenho sido discipulado por alguém, ou tenho ido tenho frequentado ambientes de discipulado para me ajudar, para me exortarem, para me confrontarem, para ajustarem o meu foco, para ajustarem o caminho, para me levar mais para perto de Jesus. Tenho frequentado esses ambientes. Eu tenho tentado imitar Jesus de forma que outras pessoas vão poder olhar e se espelhar, olhar para mim e dizer: eu vou seguir o que esse cara fala, eu vou imitar esse cara, porque esse cara ele tem uma vida íntegra. Tenho investido tempo discipulando outros, sejam eles, né, pessoas já da fé, né, pessoas já cristãs, ou talvez pessoas que não são. Eu tenho investido tempo nessas pessoas? E se sim, né, quem são essas pessoas? Eu consigo colocar nomes assim, eu consigo dizer, não, essa pessoa eu tenho investido nela, toda semana eu tenho falado com ela, eu tenho orado com ela. No meu trabalho tem uma pessoa lá que não conhece Jesus ainda, eu tenho investido, né, pode ser seus recursos, seu tempo, seus talentos, teu testemunho, né? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez, Deus. Obrigado porque o Senhor, Ele fala aos nossos corações de maneira diferente, Deus. E eu não sei realmente, Deus, o que o Senhor está falando com cada um aqui, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe que o Senhor falou ao meu coração nessa palavra. E eu peço, Deus, que nós possamos cumprir o nosso chamado ao discipulado, Deus. Que a gente possa ter pessoas que a gente vai prestar contas, Deus, que a gente vai caminhar junto, que a gente vai poder permitir ser confrontado, permitir, Deus, ser encorajado, permitir que ajustem o nosso foco, Deus. O Senhor não nos colocou nessa terra, Deus, para sermos ilhas, para sermos isolados, Deus, de outras pessoas. O Senhor nos chama de corpo, Deus, e o corpo, todas as partes são conectadas, Deus. Pai, também te peço, Deus, que nós, como discípulos autênticos, como pessoas que já investiram tempo na nossa vida e gastaram até recursos na nossa vida, Deus, que a gente possa fazer isso por outros também, Deus. Que não venha parar em nós, Deus, o fluir do Teu rio, Deus. Que essa água caia em nós e a gente transborde para outros, Deus. Que o nosso coração possa ser moldável, possa ser ensinável, que a gente possa espelhar, Deus, a Jesus, e que Tu venha ser a mensagem que a gente vai levar às pessoas, Deus. Que nós, como igreja, Deus, possamos estar prontos a toda hora, Deus, a toda hora. Que nós possamos estar dispostos, Deus, em todo lugar, Deus, falar de Ti, Deus. Que a gente possa ter coragem para isso, Deus. E eu te peço, Deus, que a todo mundo a gente possa falar, Deus. Que a gente não discrimine uma pessoa ou outra porque eu não conheço, ou porque essa pessoa é isso, ou porque pessoa é aquilo, mas que a gente possa, em toda hora, todo lugar e a qualquer um, a todo mundo, Deus, a gente possa estar levando a Tua mensagem, Deus, que é a mensagem mais importante dessa terra. Em nome de Jesus, nos abençoe, Deus. Eu peço que essa semana, Deus, cada um de nós, Deus, todas as pessoas que nós formos encontrar essa semana, nós possamos estar olhando com olhos diferentes, Deus. Que a gente possa estar olhando com os olhos de um discípulo autêntico, Deus. Que a gente possa estar olhando, pensando, esse é o momento perfeito para mim falar de Ti para ele, Deus. Esse é o momento perfeito para mim compartilhar de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu peço pelas semanas de cada um, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos dando coragem. Sabemos que somos pessoas simples, mas pessoas simples nas Tuas mãos fazem grandes coisas para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.